Olá, eu sou o Dr. André Locatelli e hoje nós vamos falar sobre as emoções. Gente, a vida é um presente, né? Um presente de Deus. Nós ganhamos a vida, nós ganhamos um presente mesmo, que é essa vida maravilhosa que nós vivemos. Respiramos, andamos, amamos e principalmente amar, né? Como é bom estar livre para amar. Hoje nós vamos falar sobre as emoções e o quanto nós carregamos algumas emoções que não precisaríamos carregar. Mas vamos falar desse presente de Deus. Nós ganhamos o colo materno, ou seja, o útero quentinho, cheio de nutrientes. Depois nós perdemos, nós começamos a perder. Mas esse perder e ganhar faz parte do ciclo da vida. Então nós perdemos o contato com a mãe, nós perdemos o cordão umbilical, mas ganhamos o olhar carinhoso da mãe com aquele cuidado materno especial. Depois disso, nós perdemos esse contato com a mãe, começamos a andar, aí nós perdemos os dentes e aí nós perdemos a nossa infância. Parece trágico, né? Porque nós perdemos a nossa infância, depois nós perdemos a nossa adolescência e perdemos depois o contato com essa infância e adolescência. Soa trágico, mas são os ciclos da vida. Você já ouviu falar daquela questão da floresta, quando as madeiras são cortadas e são modeladas para fazer uma casa? Ou seja, nós perdemos uma floresta e ganhamos uma casa. Nós perdemos uma floresta e ganhamos uma cadeira. Que mágica da vida, né? Então, essa transformação constante faz parte do nosso interno e nosso externo, né? Um dia no tempo nós perdemos os dias. E um dia desse, quando aparecem as rugas, nós começamos a nos preocupar o que a vida nos ensinou. A gente está mais preocupado com caminhar do que com a jornada, ou seja, com aproveitar a jornada, aproveitar a vida de uma forma mais plena. E o que nos impede de aproveitar essa vida plena? Nós vamos falar de algumas coisas dessa maneira agora, nesse tempo, nesse momento. E quantas emoções a gente tem que são represadas no nosso corpo, né? A psicossomática fala nisso, a medicina em si fala nisso. E um dos sentimentos que mais se escondem no nosso corpo é o medo. Só que, gente, assim, o medo tem que ser abençoado. Isso mesmo, abençoado por quê? Porque o medo tem uma função. Quando ele aparece é para nos proteger, fundamentalmente para nos proteger. Então a gente se ancora nesse medo quando temos uma situação de perigo. Imagine eu agora, André, numa selva cheia de perigos, cheia de barulhos estranhos e com animais selvagens espalhados por toda essa selva. Se eu entrar nessa floresta, com certeza eu vou ativar o sistema do medo, né? Da luta e fuga. E com certeza eu vou querer esse medo próximo de mim, porque ele vai me proteger. Se tiver algum perigo próximo, algum animal que esteja para me atacar, eu vou me defender ou eu vou fugir. Provavelmente eu vou fugir. E o medo vai ter uma função importante. Então quando o medo aparece na nossa vida, não bloqueie ele, agradeça ele, saiba da onde que ele veio, por que ele está aí. Eles têm uma função, é proteger o seu corpo físico, é a segurança da família, é uma segurança pessoal, é algo que você julgou na sua cabeça que era importante, ou seja, você está protegendo um outro sentimento que vai te levar a um ganho e aí você protege aquele sentimento que você está ganhando com aquilo. Então, assim, receber o medo, acolher ele, né, e depois que ele cumprir a função, dissolver, agradecendo, é muito bacana. A gente se agarra ao medo às vezes para justificar a falta da confiança, isso, a famosa autoconfiança. Quando a gente fala em autoconfiança, a gente tem que dizer assim, em letras bem garrafais, ou seja, confiança é autoconfiança. Você tem que confiar em você mesmo, falar isso todos os dias, né, na autoconfiança, sobre quanto você confia em você, o quanto você pode, quanto você é capaz, e isso vai se tornando uma realidade com o passar do tempo. Então a autoconfiança é muito importante para a gente espantar ou minimizar essas questões do medo aparecer com mais frequência, né? A autoconfiança é muito importante e nós vamos falar mais profundamente sobre isso. Confiança é se apoiar. Você se apoia nos momentos mais difíceis, você se dá força, ou você permite que pessoas ao redor te deem ordens, te menosprezem, é você que está traindo exatamente isso. Então, confiança é se apoiar. Errou, ok, assume os erros e não se critica.
que você fez o melhor. Se você faz o melhor, a vida te traz o melhor. Você fazendo o melhor, não sendo perfeito. Perfeição nesse atual sistema não existe. Fazendo o seu melhor, fazendo a sua parte e você se apoiando, errando, acertando, mas não se criticando e não se julgando, você se apoia. E se apoiando você consegue se amar melhor. E se amando melhor você ama os outros consequentemente. Ok? Somos constantemente protegidos, nós somos divinamente protegidos. Então se nós ligamos essa confiança com a nossa fé, que é muito importante, existe um ditado que com a fé a vida não tem fim, não existe um fim. Quem sempre tem fé, quem sempre acredita, sempre está ligado à fonte divina. E uma das formas de nos apoiarmos é acreditarmos em nós mesmos e nesse ser divino que está dentro de nós. Tudo está dentro de nós, nada está fora. Então, quando você se apoia, quando você cuida desse ser divino que existe dentro de você, dentro de nós, tudo acontece de uma forma mágica. Por exemplo, o ar. O ar que respiramos é um ar de graça. Nós temos esse ar de graça até o final da vida, pelo menos por enquanto nós temos esse ar de forma gratuita. Não é incrível entender isso, saber que existe esse ar desde a primeira respiração, primeira inspiração e a primeira expiração que nós temos esse ar e um coração que funciona para nós dando batidas até o final da nossa vida, impulsionando a vida na sístole e na diástole, ou seja, se expandindo e se contraindo, e o pulmão se expandindo e se contraindo. Nós já reparamos isso no nosso corpo. Preste atenção agora. Fique um pouquinho em silêncio e sinta essa mágica do ciclo da vida dentro de você. Os seus músculos fazendo um movimento preciso para os seus movimentos, o seu pulmão se expandindo e se contraindo, o seu coração batendo, sim, seu coração batendo de graça, o fluxo da vida no seu intestino, todos os processos digestivos acontecendo agora, nesse instante. Imagine todas as conexões do seu cérebro acontecendo, os trilhões e trilhões de células do seu intestino agora, são bactérias que existem no seu intestino que estão trabalhando por nós. É incrível, existem bilhões e bilhões de células no nosso cérebro, existem trilhões de conexões entre elas. Isso é maravilhoso, isso nos dá confiança na divindade, em Deus em si, o nome que você quiser dar, atuando em nós. O que nós precisamos é estar conectados com eles. E as emoções, elas não são boas nem más. Elas apenas representam aquilo que elas são. Elas são avisos, elas são para ser vividas, elas são para ser acolhidas. Mesmo as emoções negativas, nós não podemos rejeitá-las. E aí a coisa fica truncada. Que raiva que dá, né? Por que não está fluindo? Por que não está acontecendo? Por que na minha vida as coisas não funcionam? Minha vida afetiva, minha vida financeira, pequenas coisas, pequenos detalhes, dá uma raiva, né? Pois é, a raiva tem que ser entendida e acolhida. Quando a gente sente aquela vontade de fazer alguma coisa e não dá certo, não flui. A raiva tem que ser entendida e acolhida. Se você colocar a raiva para lá e sempre tiver raiva de todas as coisas, não vai fluir, porque a raiva tem um motivo. Poxa, a raiva para a gente existir, a criança não tem naturalmente a raiva. Você já experimentou fazer algo que uma criança não goste, ela sente raiva? Tira um brinquedo dela na hora que ela vai brincar, no momento que ela vai brincar, que ela vai se sentir bem com aquele brinquedo, tira dela, ela vai sentir raiva, ela vai manifestar a raiva, ela vai bater uma porta, ela vai sair, eu não brinco mais, joga o brinquedo para longe. Ninguém gosta de perder. Ganhar todos nós queremos, ganhar a vida, conquistar, fazer as coisas fluírem. Mas nem sempre acontece dessa forma. Então, quando vem a raiva, a gente tem que entendê-la, a gente tem que acolhê-la e saber, entendendo ela, a gente vai expressar essa raiva, porque a raiva precisa de expressão. Isso mesmo. Duas coisas que não fazemos corretamente, se a gente reprime ela e se a gente não entende. Então, quando nós reprimimos a raiva, acontece um processo muito estranho, o nosso organismo fica todo truncado por dentro, sim, nosso sistema digestivo, nosso fígado não funciona. Você tem enxaqueca, você tem dores abdominais constantes, você tem arrotos, gases,
Tudo isso é a manifestação da raiva acontecendo no nosso organismo. Sim, a raiva não expressa e não aceita dessa forma natural como deveríamos aceitar. Quando a gente cresce, depois que a gente é criança, a gente tem um sistema educacional que faz a gente ser educado demais e não expressar os nossos sentimentos. Ok, você vai me perguntar, então eu não consigo expressar isso frente à situação ou frente à pessoa que me causou a raiva. Não tem problema. Vá na frente do espelho ou imagine aquela situação e expresse toda a raiva. Diga, você me magoou, você me irritou, você me podou, você me colocou regras. Gente, às vezes, para as pessoas que têm um temperamento muito rebelde, as regras são restritivas, mas elas são necessárias. Quando você entende que a vida é feita de regras para serem cumpridas e regras para não serem cumpridas, né? Dizem que toda regra tem exceção, nós conseguimos balancear, entrar em equilíbrio com isso tudo. Quando nós somos cerceados de todas as formas, temos que entender que a partir do cumprimento das regras existe a manifestação dos sentimentos. Você pode manifestar a sua indignação, manifestar frente à pessoa que te magoou. Então, objetivamente, imagine na frente do espelho ou na sua imaginação aquela situação e você diz, você me irritou, você me chateou por isso, por aquilo, eu estava fazendo o meu melhor, eu estava dando o meu melhor e você acabou me podando nessa ou naquela situação. Eu estou muito magoado, estou muito chateado e estou muito irritado. Expressando dessa forma consciente, a raiva vai tomar um outro caminho. Porque nós temos um sistema inteligente que lida com toda a situação. E ele vai acomodar, vai colocar a situação de uma forma positiva e você expressando ela e entendendo que quando a gente expressa essa raiva, a gente começa a entender ela. A raiva vai ser colocada no lugar dela, nós abençoamos ela e a vida segue num fluxo maravilhoso. Tá entendido? Não vamos colocar a raiva por debaixo dos tapetes, vamos expressá-la e vamos entendê-la da forma como ela é. Então, estamos indo bem? Pois é, se a gente vive se lamentando, culpando os outros, é muito simples. Quando a gente coloca emoção em algo, se lamentando, se lamuriando, em forma realmente, sabe, aquela música triste, aquela música lamentosa, você faz a sua música assim, uma música simplesmente chorosa e lamentosa, você vai criar uma realidade, porque pensamento ligado à emoção cria realidade. E a culpa? Vamos falar da culpa? Você se desculpa o tempo todo com as pessoas, desculpa disso, desculpa daquilo. Vamos acabar com essa história, assim, culpa realmente não serve para nada. Nós nos culpando não serve para nada. O que a culpa em si é? Quando você reconhece o seu erro, você é 100% responsável pelo seu erro, você reconhece o erro, você entende ele e você não vai mais fazer a mesma coisa. É simples. Não precisa ficar com chicotinho. Sim, chicotinho. Vou contar um caso para você. Eu tinha pacientes ligados a uma congregação que usava o autoflagelo, ou seja, se flagelar para assumir cada vez mais a culpa. Isso não é divino, não é bom, não é bacana. Ele saiu da congregação, começou a se tratar e depois de muita terapia ele conseguiu sair desse estado de autoflagelo. E aí nas pequenas coisas a pessoa se pune. Porque quando a gente acredita em castigo, a gente se autopune também. Se eu acredito, se eu julgo uma situação minha ou de outra pessoa, se eu estou julgando a mim mesmo, eu estou me castigando, com certeza. Se eu estou julgando a outra pessoa, eu estou buscando punição. Então, julgamento a nível pessoal, nós temos que abandonar para que a culpa, ou seja, e a desculpa não exista. Fala assim, errei, eu estou consciente do meu erro, 100% consciente do meu erro. Se eu estou 100% consciente do meu erro, eu não vou mais fazer. Então, se arrependeu, não faça mais, tome um outro caminho. Se existem pessoas que você possa colocar, ou seja, aquele prejuízo retornado àquela pessoa, se você pode ajudá-las, tudo bem. Se não, vida que segue e nós temos que assumir 100% da responsabilidade de todas as coisas. Ok? Arrependimento
culpa não serve para a nossa esfera emocional. E a crítica? A crítica é outra coisa. Você já notou que quanto mais a gente critica os outros, mais a gente atrai crítica para nós mesmos? Sim, eu tenho vários casos assim, onde a pessoa extremamente crítica, criticava o governo, criticava a situação de vida, criticava todo mundo e só atraía mais crítica para ela mesma, mesmo de familiares e de outras pessoas. A crítica em si, quando ela tem um conteúdo destrutivo, e normalmente 80% de todas as críticas são destrutivas, elas acabam prejudicando. E quanta autocrítica, você já notou? Queremos ser perfeitos e sempre temos padrões que são não aceitáveis em nós. Ou porque a gente é muito gordo, ou porque a gente é muito magro, ou muito alto. E isso falando de coisas sutis, né? Existem outras questões internas que a gente não se aceita. A aceitação é o compromisso que a gente tem que ter com o nosso eu, ou seja, se autoaceitar é a primeira coisa. A crítica, a autocrítica foge desses padrões. Reconhecer o erro é uma coisa. Perdoar-se é uma coisa muito mais fantástica, muito mais efetiva do que a crítica em si. É lógico que nós temos coisas em nós que nós não aceitamos. Se nós aceitarmos isso, vai ficar mais fácil nós fugirmos desse padrão de crítica. Vamos combinar, gente, assim, julgamento e crítica não fazem bem para as pessoas de fora e nem para nós mesmos. E a gente começa todo o nosso universo, a construção do nosso universo conosco mesmo. O que a gente emana vai retornar a nós, o que a gente pensa vai retornar a nós. Quando a gente se aceita e faz o nosso melhor, ninguém está aqui para ser perfeito. Perfeição não é favorável ao ser humano. E sim, fazer o melhor. Quando nós fazemos o nosso melhor, quando nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor, tudo sai de forma agradável. Ok? Se você tem alguma questão física que você não gosta, procura aceitar. Se você aceitar, você vai ver o milagre que isso acontece. Você começa a aceitar as pessoas de fora e você começa a amar. Porque nós vivemos num padrão de sociedade muito ligado à perfeição. E isso não é saudável. A imperfeição nós temos que acolhê-la dentro de nós e fora de nós. Porque a imperfeição tem algo para nos ensinar, ok? Nada de nos criticarmos. Assim, aceitando a nós mesmos, nós vamos aceitar melhor as pessoas e o mundo de uma forma geral. E quando a gente não aceita algo dentro de nós, qualquer sentimento, medo, indignação, raiva, eles viram sintomas de castigo. Sim, o que a gente faz? A gente abusa de comida, abusa de sexo, droga, suplementos, excesso de exercício físico, claro, porque a gente vai nos castigar, nos punir por não aceitarmos exatamente aquilo que a emoção está trazendo. Então quando a gente está fugindo com essas coisas, tipo comer demais, ou drogas, ou sexo, a gente está fugindo da situação e a gente está nos punindo de uma forma implícita. E provavelmente nós estamos nos julgando. A nossa mente, quando ela é solta e não tem uma contemplação, não tem uma consciência, ela sai julgando todo mundo e nós temos que controlar isso, nós temos que nos vigiar, né? É o orar e vigiar, e a gente tem que ter essa consciência conosco mesmos. E a autoaceitação passa por isso. Quando não nos julgamos e não nos criticamos, a gente é incapaz de ferir os outros e criticar os outros. Então, sem críticas e sem julgamentos próprios para si mesmo, nós conseguimos amar mais o ser humano. Gente, é isso. As pessoas ficam nessa de, ok, eu tenho que cumprir as minhas metas, eu tenho os meus objetivos, mas eles têm que ser suaves, eles têm que ser com um alto amor, com uma autoaceitação, com um alto perdão muito grande. E olha, se perdoar é o início de tudo. Se perdoe constantemente de todas as coisas do passado. Se vier qualquer coisa agora do passado para você, nesse momento, para nós vamos nos perdoar completamente. Porque nos perdoando nós conseguimos nos aceitar e abraçando esse todo nós fluímos melhor na vida. Em tudo. Nossa vida pessoal, no nosso relacionamento, nos negócios, na vida familiar, tudo parte desse auto perdão. Deixar a crítica de lado, deixar o julgamento de lado e se perdoar é o caminho certo. E olha,
qualquer tragédia na nossa vida tem que ser transformada em algo positivo. Qualquer tragédia pode ser algo positivo que vai te levar a um caminho de luz. Por quê? Porque em qualquer situação difícil tem um ponto de luz a partir dessa situação. E a luz vai ser o teu interior. Todos nós temos essa luz interna, todos nós temos esse amor interno que está pronto para desabrochar. Quantas vezes eu vi em pacientes com problemas com filhos, com deficiências, crescerem de uma forma esplendorosa, de uma forma gigantesca. E mesmo o animal de estimação. Quantas vezes eu vi animais que seriam sacrificados e o dono, de uma forma criativa, consegue tirar. Uma vez eu vi um animal que tinha umas rodinhas das patas traseiras porque elas foram amputadas e esse dono criou rodas para esse animal poder passear e poder viver. Quanto disso? Um avião, um atraso de avião. Vocês já ouviram falar de tragédias que aconteceram em aviões onde a pessoa não conseguiu chegar no voo e foi salva da morte? Então, assim, um atraso, em vez de lamentar aquele atraso, ele tem um significado. Eu digo, tudo na vida tem um tempo e um espaço perfeito. Todas as coisas que são para nós, para acontecerem com nós, pela luz da divindade, acontecem num tempo perfeito e num espaço perfeito. Então não lamente os atrasos, não lamente as perdas. Quantas vezes as pessoas perdem objetos e quando vão encontrar esses objetos, elas encontram pessoas que vão trazer uma informação, trazer uma informação valiosa para um negócio, trazer uma informação valiosa para um sistema de crenças, para um negócio que vai ser fechado, uma ideia de um livro. Quantas vezes aconteceu isso? Por algo que você tem resgatado do seu passado, que não foi perdoado. Tudo isso é divinamente orquestrado, sabe? Assim, mágoa, ressentimento, vamos entrar nessa questão. Mágoa, ressentimento, amargura só prejudicam o nosso sistema. Por quê? Porque fica em nós. Aquilo que a gente emite sempre vai estar em nós, não vai prejudicar a outra pessoa, vai prejudicar nós mesmos. Mágoa pode prejudicar os rins, a bexiga, ressentimento prejudica com certeza toda a pele, todo o sistema tegumentar e principalmente a vesícula. Amargura e raiva acumulada vai gerar problemas de vesícula. A gente não quer ter esses problemas, você quer ter esses problemas? Então a mágoa, o ressentimento, se você tiver algum ressentimento agora, nesse instante, feche os olhos, imagine a pessoa na sua frente, mande um raio de luz dela saindo do seu coração e perdoe. Não interessa como você vai perdoar, você vai saber como perdoar, não interessa, só perdoe. Eu te perdoo e tu me perdoa. Porque a nível da divindade, tudo pode ser perdoado. Liberte essa pessoa nesse instante. Liberte a si mesmo. O melhor presente que você pode dar para você mesmo é você se libertar. E se libertar é primeiro de nós mesmos, né? De todas as nossas questões do passado, a gente libertar todo o nosso passado. E libertando todo o nosso passado, nós conseguimos libertar pessoas, situações que estão nesse passado. Porque esse passado, na realidade, é um conjunto de memórias. E a gente não quer que as memórias, esses álbuns, fiquem empoeirados na nossa casa, no nosso interior, nos lembrando de coisas que já passaram, que não fazem mais parte do presente. A vida tem infinitas possibilidades, mesmo em idade avançada, né? Ou você acha que você é velho demais, ou você acha que você é novo demais, ou você acha que você não é bom o suficiente. Isso são tudo crenças que nós temos que reformular e nós vamos ver isso muito mais adiante. Então, gente, mágoa, ressentimento, solte, não pertence. Tudo que pertence a você por ordem divina vai retornar, ok? Indignação com sentimento de revolta, ressentimento com indignação é a motivação certa? Tudo errado, porque isso leva ao quê? A vingança. Nós temos aquela coisa de se vingar, né? Às vezes a própria criança a gente nota muito nela essa coisa assim, eu vou te beliscar porque você fez isso comigo, é como se fosse um retorno, eu quero te machucar porque você me machucou. Então essa nossa criança ferida está sempre tentando uma revanche. Então, revanche, vingança, que é muito usado nos meios de comunicação, né? Revolta, revanche, em jogos, que é estimulado esse tipo de sentimento,
Não resolve, porque a vingança em si volta para você mesmo, porque a gente está emanando tudo que é nosso campo. A ciência já provou isso, né? Nós temos um coração que emana toda o eletromagnetismo que atrai tudo em nós. Resumindo, tudo que a gente emana nesse campo, a gente tem um campo como se fosse um ovoide ao redor de nós, e a gente está emanando nesse campo. Tudo que a gente emana retorna para nós. Então, assim, vingança, revanche, indignação não resolve nada, porque tudo que emanamos volta para nós mesmos. E assim, simplesmente tudo que a gente sente são crenças que foram de outras pessoas. 99% de tudo que a gente acredita e sente vieram de outras pessoas, dos pais, dos tios, dos parentes na nossa infância, que marcaram o nosso subconsciente. Só que a gente tem o poder de escolher. Escolha. Eu tinha uma tia que adorava me assustar, ela ficava atrás de uma sombrinha e vinha, eu sou o bicho papão, geralmente ela estava de preto também, eu vou te pegar. Gente, eu quando criança, eu morria de medo. Depois, quando eu fui reformular as questões do medo, eu falei assim, poxa, mas será que eu tenho que acreditar nessa tia? Será que eu tenho que ter esse medo? Porque ela estimulava muito o medo em mim. E isso em várias situações, né? Crença com relação a dinheiro. A minha mãe gritava em casa, tu acha que dinheiro cresce em árvore, guri, não sei o quê, não sei... São coisas que têm conteúdo emocional, mas agora, nós como adultos, nós podemos escolher isso. Então, quando adultos, a gente tem que fazer a obra. Qual é a obra? A obra é dentro de nós. Quando vem alguma crença, quando vem um sentimento, fala assim, esse sentimento é meu, ou ele foi aprendido, ou ele foi colocado na minha cabeça. 99% foi colocado na sua cabeça. E foi reforçado depois pelos filmes, violência, medo, pânico, pela sociedade, pela mídia, né, pela televisão, né, que sempre faz as pessoas se tornarem vítimas. Todo mundo é vítima, né? É vítima de uma fraude, uma vítima disso. Isso que chama atenção, porque os meios de comunicação eles têm que chamar a atenção da gente de alguma forma. Então, para prender a atenção é sempre pelo negativo. Pelo medo, pela tragédia, pela vitimização, é nisso que eles nos pegam. E eles ficam retroalimentando essas nossas crenças, onde essas crenças têm vibração baixa. Tu tem vibração alta ou vibração baixa. Nós já fizemos um vídeo sobre o pesado e o leve. Se sente pesado ou você está leve? Se você está leve, você está fluindo, as coisas fluem. Se você está pesado, você está com crenças, e você está com valores, você está com emoções, você está alimentando, né? Nós alimentamos essas emoções por causa dessas coisas todas que nós estamos falando. Por coisas do passado, porque vieram de parentes, ou por causa da mídia que reforça muito isso. Está assistindo filme violento? Ah, eu não assisto. Assiste muita TV aberta com todos os comerciais, aquelas dicas ruins e fora de propósito. É estimulado muita indignação, a polarização. Muitas vezes a mídia polariza, né? O certo e o errado, a direita e a esquerda. Você está muito ligado à questão política? A política lá fora não vai resolver o seu mundo interno. Então, nós somos 100% responsáveis. E quando a gente assume isso, nós podemos trocar. Então, essa crença que eu tenho com relação ao dinheiro é boa ou é ruim? Ela me facilita ou não? Essa coisa de me sentir vítima, eu chamo a atenção das pessoas, será que é bom para a minha vida ou será que está me atrasando? O que eu ganho com isso? Fazendo essas perguntas e abençoando essas emoções, digamos, negativas, você pode escolher e você pode trocar. Escolha, a escolha é nossa, ok? Porque a vida é uma equação simples. O que pensamos mais o que sentimos acontece na nossa vida, ok? Certo, tem pensamentos que são inconscientes, certo, tem sentimentos que são inconscientes. Mas nós temos o poder de escolher. A nossa mente traz tudo o que nós queremos. Toda a informação que nós precisamos nos é revelada. Lembra daquela frase? Pedindo, acreditando, receberás. Ela é bíblica. Então pedir é pensar, você pensa. Acreditar é sentir. Você sentir a vibração, você sentir que você conquistou, você sentir o bem-estar. Porque tudo que você sentir, sendo o que você quer, você já tem aquilo que você está querendo. É simples. É simples, mas precisa de disciplina. Por quê? Não adianta só pedir. Você tem que sentir, acreditar.
pedindo, acreditando naquilo que você pediu, você recebe. E acreditar é a fé, você tendo fé, você sabendo que já é possível, você sabendo que já é real, você falando todos os dias. Eu vou dar uma forma para vocês, todos os dias falando assim, sou seguro, é seguro amar e ser amado, tudo me é revelado, todas as minhas necessidades são satisfeitas em todos os tempos e espaços, e é seguro mudar. Você falando todas essas frases, pode pausar o vídeo, volta para lá, você falando todos os dias, eu tenho certeza, porque a vida é uma soma disso, do que nós sentimos e pensamos a nosso respeito, para nós mesmos, como se nós precisássemos desse amor. Tudo que nós pensamos a nosso respeito se transforma na vida externa. Então o que a gente pede para nós, o que a gente acredita em nós, vai ser o que vai ocorrer de forma externa. Certo? Pensar é pedir, acreditar é sentir, igual ao resultado. O que nós pensamos a nosso respeito, o que nós nos perdoamos, o que nós fazemos para nós mesmos, vai acontecer com os outros, vai acontecer na vida externa o tempo todo. E a chave de tudo está no perdão. Gente, perdoar os outros, perdoar a si mesmo e simplesmente assim, perdoar para se livrar do peso do passado. Quem não se perdoa fica com o passado. Sim, eu vou falar assim, ó, passado. Né? Quantas vezes eu não perdoei meu passado e fiquei com ele grudado? Sabe onde é que o passado fica? No intestino. Sim, a gente vai fazer. Vamos conversar sobre isso. Quem tem prisão de ventre, quem tem intestino preso, quem tem aquelas fezes que são estranhas, mucosas, com aquela prisão de ventre, com colites, com pólipos no intestino, está preso no passado. E sim, sim, sim. Porque assim, o abdômen aqui, a barriga, é como se fosse o passado. Vamos fazer uma brincadeira? Ó, aqui no meu peito é o presente. Vamos dividir o corpo em 3 partes. A cabeça, o tronco aqui, o peito e o abdômen e as pernas. Aqui é o passado, no abdômen. Aqui é o presente. E aqui na cabeça é o futuro. Dizem que as pessoas que ficam muito no pensamento, na cabeça, estão sempre no futuro, no futuro, 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 futuro. Ok? Se eu estou no presente, estou no presente, estou no aqui e agora. Mas se eu estou preso no passado, isso se manifesta como intestino preso. Sim, e é falta de perdão, sim, de se perdoar. Você já perdoou todas as experiências que você teve no passado? Você considerou só como experiência, você fica ligado nas lembranças boas, nas ruins, fica se cobrando porque eu devia ter feito, eu devia ter enriquecido, ou eu fui rico demais, depois perdi tudo, ou eu devia ter tratado assim, fulano de tal, um parente, e principalmente a si mesmo. Você se perdoa por todas as coisas que você fez o melhor, você buscou fazer o melhor. Sim, mesmo aquela pessoa que a gente julga ser o pior dos assassinos, o caminho de vida dele foi trilhado a partir daí. Nós temos que desculpar ele totalmente, ele não tem que assumir as suas consequências? Não, a gente não está falando nisso. Porque ele é responsável por que ele fez. Então, se ele fez aquilo, ele vai ter consequências daquilo por um longo tempo. Mas nós não podemos julgar. E como a gente falou, se a gente ficar julgando as pessoas, a gente vai se auto-julgar e a gente vai se auto-punir. Então, perdoar a si mesmo, libertar a si mesmo do passado é condição primeira. Porque quando a gente liberta tudo e a gente trabalha melhor esse intestino, que tu vai ver, se você libertar o seu passado, você vai ter um sucesso na prisão de ventre, você vai ter um alívio na sua prisão de ventre, é matemático. Isso já aconteceu com vários clientes meus, aconteceu comigo mesmo. Libertando o passado, você liberta o seu ventre, ou seja, o seu intestino, porque as coisas que a gente considera que a gente não foi legal, e a gente não deu o nosso melhor, que a gente não se perdoou, ficam retidos no nosso intestino, ficam jogados lá no nosso intestino, no nosso inconsciente e no nosso intestino. Então, libertar a si mesmo é se perdoar e é se autocurar. Porque aí a gente consegue amar a nós mesmos e amando a nós mesmos, nós amamos os outros e a nossa vida flui no fluxo, o fluxo do universo. Então, para a gente poder ter metas, realizar as metas, ser feliz e realizar todas as coisas, primeiro a gente precisa se perdoar, se libertar. Essa é a mensagem que eu falo. Se a gente juntar todos os nossos sentimentos, acolher todos esses nossos sentimentos,
ter eles como filhos, agradecer e libertar eles mesmos, eles vão cumprir a sua função e nós não vamos ficar com nada retido em nós, porque nós sempre vamos fazer o melhor de nós, ok? Fazendo o melhor de nós, eu sou André Locatelli, médico, e estou aqui para ajudar a mim mesmo e depois a todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.